O artigo 184 da Constituição Federal diz que compete à União e não ao MST desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, excetuando-se, claro, pequena e média propriedade rural ou propriedade produtiva. Então compete somente à União desapropriar terras improdutivas. Mais especificamente, compete ao INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, fazer avaliação do imóvel e proceder à desapropriação. É assim que deveria ser feita a reforma agrária, prevista na lei. Só que o MST, que já deixou há muito tempo de ser um movimento social e hoje é uma organização criminosa, resolveu que ele próprio vai decidir quais propriedades são improdutivas e ele próprio decidir se vai invadir ou não, indo contra o Estado Democrático de Direito, a Constituição, a lei e toda a sociedade brasileira. Agora, sabe quem financia o MST? Você, eu, todos nós. O governo federal faz diversos repasses ao MST, que, curiosamente, não tem nem CNPJ. Então, em volta do MST existem várias ONGs que recebem esses repasses e, claro, participam do MST. E assim ele pode existir na prática, mas não existir juridicamente, já que não tem CNPJ. Uma dessas associações é a Associação Nacional de Cooperação Agrícola, ANCA, que inclusive é quem fornece o próprio CNPJ para manter o site do MST. Isso que é interessante. Nos últimos anos, o Tribunal de Contas da União, TCU, rejeitou sistematicamente as contas do MST. Os problemas variam desde notas frias até desvio da finalidade do dinheiro. Existe uma medida provisória, 2183/2001, que proíbe o repasse de recurso público a entidade, organização, pessoa jurídica ou movimento que participa ou colabora com a invasão de imóveis rurais ou de bens públicos ou em conflito agrário. O Supremo já julgou constitucional essa medida provisória. Ou seja, repasse de recurso federal para o MST é completamente ilegal. Adivinha quem tentou derrubar essa medida provisória? O PT, é óbvio. Então, nesses anos todos, o MST se especializou em diversos crimes, como, por exemplo, roubo, furto, cárcere privado, lesões corporais, desvio de verbas, desacato a ordens judiciais, invasão de propriedade, sonegação fiscal, estelionato e vários homicídios, bloqueio de estradas ou pedágios, depredação de repartições do governo, permanente vadiagem, para não dizer vagabundagem. Em troca disso, em 2008, por exemplo, eles receberam do governo federal 220 milhões de reais. Como eu falei antes, o Tribunal de Contas sempre aponta uma irregularidade. E na prática o MST é uma permanente caixa 2. E nem a Receita Federal, nem as secretarias da Fazenda sequer tem interesse em investigar isso ou questionar esses repasses ou averiguar. Basicamente é aquele pensamento da esquerda. É um movimento social, ninguém toca, ninguém mexe. Não pode ser criticado, ninguém pode fazer nada. Já houve outra decisão do STF que determinou que propriedades invadidas não podem ser desapropriadas, já que por conta da invasão fica prejudicada a avaliação de índices de produtividade. Foi um caso em que o MST invadiu em 97 e em 2005 quem? Lula assinou um decreto de desapropriação. Mais uma vez, Lula errado. Em 2006 houve um episódio na Câmara Federal em que outro movimento, MLST, invadiu a Câmara, é claro, e depois em 2008 o TCU afirmou que essa invasão foi financiada pelo INCRA. Acredite se quiser. Usaram recursos repassados pelo INCRA para fazer essa invasão. Olha o estado deplorável em que chegamos. E o MST é tão arrogante que já alegou que não precisa de CNPJ para fazer a reforma agrária.
Eles podem existir como movimento social, mas não dessa forma, violando a lei, passando por cima de tudo e todos. Já teve um caso em Uberlândia, Minas Gerais, em que lotes recebidos por assentados estavam sendo vendidos. É claro que isso é proibido, mas na prática, quem vai fiscalizar? O INCRA. O sujeito ganharia o lote, venderia, outro prosperaria e se formaria novamente um latifúndio. Esse ano o TCU fez diversas ressalvas, principalmente em duas áreas: reforma agrária e repasse de recursos federais para ONGs. A maioria dos beneficiados nem sequer prestou contas, não informou como o dinheiro foi aplicado. Então o nosso dinheiro continua chegando nas mãos do MST e ninguém sabe o que fazem. E a sociedade fica igual idiota assistindo as invasões pela TV. Então na prática, o que é o MST? São líderes, incluindo Stedley e outras lideranças, que se beneficiam do nosso dinheiro para fazer a festa à margem da lei, cometendo várias atividades criminosas, sem que nada lhes aconteça. E eu ainda vou mais longe. Eu acho que movimentos como o MST, conforme o tempo for passando, no futuro, vão ter cada vez menos importância. A população mundial urbana já é maior que a rural, e o êxodo rural está se intensificando. Com a tecnologia você tem a mecanização da agricultura, e será que o futuro terá algo para o trabalhador rural? Agora, o pior de tudo, e esse é meu receio caso a Dilma seja eleita, é que ela consiga aprovar o que está no Plano Nacional de Direitos Humanos. Lá tem um item com um nome muito bonito, um verdadeiro eufemismo, que diz o seguinte: mediação de conflitos fundiários. Traduzindo, o governo quer que o MST possa invadir uma terra e achar que o dono daquela terra tem que negociar com o cara que invadiu. Então esse é o maior erro e a maior falha do MST, que na minha opinião já perdeu toda a sua razão de existir, desde que apelou para a criminalidade.